Ah, porque eu tenho que sair daqui. Esperar o público entrar para a gente começar a nossa palestra de hoje. Enquanto isso, nós vamos fazendo a prece de abertura e aí depois a gente continua com o assunto de hoje à noite. Deus Pai de infinita bondade, neste momento, Senhor, de reflexão, nós te pedimos a bênção da sabedoria para sabermos nos avaliar, para sabermos até que ponto nós estamos tomando o remédio que necessitamos para a nossa evolução espiritual. Obrigado, Senhor da vida, por mais um dia de existência na Terra. Obrigado por esta noite, Senhor, onde a gente vai repousar o corpo físico e que durante o repouso desse corpo físico a gente possa trabalhar na espiritualidade, possa servir a Jesus nas boas obras e que ao amanhecer do dia seguinte a gente possa lembrar das boas ações que foi feito durante o desprendimento do corpo físico. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre, graças a Deus. Bom, nós vamos começar o Evangelho de hoje falando um pouco sobre o bem e o mal do capítulo O Bem e o Remédio, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o versículo 19. Essa mensagem é de Santo Agostinho. Santo Agostinho era um irmão da Igreja Católica que colaborou juntamente com a equipe de Kardec para a codificação da mensagem espírita. E aí a gente vê a diversidade de mensagem que tem no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, pessoas da religião católica que fizeram parte da Igreja Católica e que contribuíram para o surgimento dessa doutrina espírita.
A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. É tanto que no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, tem passagens no Evangelho que Jesus, o próprio Jesus fala na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é a mensagem libertadora de Jesus confortando os corações. Então, Santo Agostinho começa dizendo o seguinte: vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? Boa noite, meu irmão Valtinho. Seja bem-vindo, meu irmão amigo. Então, Santo Agostinho, logo no início da mensagem, o mal e o remédio, ele já pergunta se a terra onde a gente vive, se é um lugar, um paraíso, onde a gente vai estar livre de todos os problemas, de toda a maldade. Isso é uma pergunta de Santo Agostinho. E aí, a gente sabe que a terra passa ainda pela a transição de planeta de expiação e prova para um país, um mundo regenerado. Então, Santo Agostinho já faz-nos uma pergunta muito interessante, que a gente deve fazer para nós mesmos. A voz do profeta, ou seja, a voz de Jesus, não ressoa mais aos vossos ouvidos? O que Jesus dizia? Jesus dizia que nós não estamos, que a felicidade não é deste mundo. Então, nós não estamos num planeta de felicidade. Nós estamos num planeta, num mundo, onde a maldade predomina. Logo, não somos felizes. Porque a felicidade, ela, aqui na Terra, ela é passageira. Porque muitos de nós somos felizes com objetos. Procuramos a felicidade em coisas materiais. Procuramos a felicidade em realizações próprias. Por exemplo, tem gente que diz assim: eu vou casar com fulana ou com fulano para ser feliz. Vou botar o microfone aqui que eu estou falando sem. Então a felicidade, ela não está sobre objetos. E sim, a felicidade deve estar na realização interior de cada um de nós. Então, Santo Agostinho, ele nos faz essas duas perguntas muito interessantes e oportunas para todos nós observarmos. A voz do profeta que ressoa ainda sobre os nossos ouvidos. E ele não apregoou, ou seja, Jesus não apregoou, não passou a mensagem que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores. Jesus pregava isso. Então, Santo Agostinho está só dando uma refrescada na nossa cabeça, na nossa mente, que Jesus nos advertia quando ele esteve aqui na Terra. Que a gente não esperasse estar no mar de rosa, no paraíso aqui na Terra. Que nós não estamos em paraíso algum. Nós estamos num mundo de expiação, de provas e expiação, onde a maldade fala mais alto. E aí vem a pergunta: o que é o mal? O que é o remédio?
E qual o remédio que você está tomando neste momento? O seu remédio é amargo? É um remédio mais ou menos? Você está tomando aquele remédio que dói quando a gente vai para o médico, que ele passa aquelas injeções que dói pra caramba? Qual o remédio que você está tomando? Então, o que é o mal? O mal é tudo aquilo que a gente faz de ruim, que vai de encontro à lei do amor. É o mal. Então, nós somos regidos por lei. Lei de amor. As leis naturais. A lei do perdão, a lei do amor, a caridade. Então, todas essas leis, elas nos regem. E todas as vezes que a gente faz algo que vá de encontro a essas leis, as leis de Deus, sofreremos as consequências. E essas consequências, meus irmãos, é o remédio amargo que a gente precisa tomar. É a injeção dolorosa que penetra em nossos coros, nos nossos tecidos, nas nossas veias. Mas é necessário esse remédio. E aí, o que é o remédio? O remédio é a dor. O remédio, trazendo para os laboratórios, para a ciência, o remédio é uma droga que a gente toma na medida certa para curar das nossas feridas, dos nossos males. É uma droga. Mas que é uma droga necessária para a nossa cura. Quando você toma ela na medida certa. Quando você toma ela além da medida, ela te faz o mal. O remédio que a gente precisa, ele está na medida certa. Mas eu estou sofrendo do câncer. E eu aprendi o quê com o câncer? O que foi que eu aprendi? Nada. Infelizmente eu não aprendi nada. Eu não aprendi a perdoar, depois que eu adquiri o câncer. Não aprendi a servir. Eu continuo com problemas com a minha família, com o meu próximo. Então, o remédio ainda está razoável, ainda não está bem amargo, ainda não está doloroso, esse remédio para a gente. Então, o meu remédio, ele precisa ser mais amargo, mais doloroso. E aí, o que vai acontecer na minha vida? Sabe Deus. Sabe Deus o que vai acontecer para que esse remédio me faça uma transformação, me cure. Curar de quê, Marcos? Curar dos males espirituais. O câncer, todos os tipos de doença. Agora a pandemia. Qual é o objetivo dessa pandemia que está assolando toda a humanidade? Todos os países do mundo. Qual é o objetivo? O objetivo é fazer com que a gente se volte mais para Deus. Com que a gente se volte mais para o nosso irmão em Cristo. Pois somos uma família universal. O planeta Terra é a nossa morada. É a nossa casa. Onde a gente habita. A nossa casa precisa ser reformulada. Precisa ter um investimento na nossa casa. A nossa casa está caindo, está indo à ruína. Com tanta falta de amor, com tanta falta de compreensão, com tanta falta de fé,
com tanta falta de Deus nos corações das pessoas. E aí vem o quê? Vem a pandemia, meus irmãos. Vem a pandemia para trazer de volta essas pessoas, para ver Deus, para sentir Deus, para escutar Jesus. Escutar Jesus como? Todas as vezes que um irmão pede a tua ajuda, o teu amparo, e você o ampara, você está escutando Jesus. Você está servindo a Jesus. O próprio Jesus falou isso quando esteve fisicamente entre nós, em suas passagens bíblicas, evangélicas. Todas as vezes que vós servirdes a um dos pequeninos, desses pequeninos, foi a mim que eu serviste. É naquela passagem onde Jesus diz, onde teve que eu estive com fome e você não me deste comer. Onde você esteve, meu irmão? Que eu tive sede e não me deste de beber. Onde você esteve, meu irmão? Que eu estive sem teto e não me alojaste. Nu e não me vestisse. Estive preso, doente e não me visitaste. E aí aqueles irmãos perguntam para Jesus, mas Senhor, onde foi que a gente viu? E quando foi que a gente fez isto? E aí Jesus dá a resposta sábia, resposta cheia de amor. Todas as vezes que vós fizeste o bem, fizeste a caridade, aqueles pequeninos, foi a mim que o fizeste. Então isto é Jesus dando uma declaração de amor para todos nós. Então este amor que a humanidade não tem, a grande esmagadora maioria da humanidade não tem esse amor que Jesus fala para a gente nessa passagem evangélica. E nós precisamos parar, dar uma freada e rever a nossa vida. Eu estou servindo a Jesus? Então, são essas observações que a gente deve fazer. Eu estou tomando remédio para a minha evolução espiritual? O remédio que eu estou tomando, ele está sendo suficiente? Ou ele ainda está fraco? Voltando a pandemia, a questão da pandemia. A gente vê muitos irmãos rebeldes que diz, isso é conversa do povo, isso é conversa dos médicos, essa pandemia não pega ninguém não, isso é uma gripinha, é isso, é aquilo. Isso é rebeldia contra as leis divinas. Porque a espiritualidade superior, os médicos espirituais, eles estão auxiliando os médicos aqui da Terra. Eles são inspirados. E a gente precisa ser obediente às recomendações médicas. Para que a gente não caia na doença, para que a gente não adquira a doença. Então, quando a gente é rebelde, a doença nos ataca com mais velocidade, com mais fervor. E são raros, meus irmãos, os que escapam da doença Covid-19. Porque aquela rebeldia infringiu a lei de obediência, a lei de amor. Tantos irmãos espirituais
dando o máximo, dando todo o amor para a gente, ajudando, inspirando os médicos aqui da terra, e a gente ainda não escuta, não os obedece. Isso é um imenso amor da espiritualidade para conosco. Só que nós somos muito desobedientes para com eles. E as leis de Deus não nos perdoam. Porque as leis de Deus, elas estão em nossa consciência. O nosso tribunal de justiça divina está em nossa consciência. Ninguém vai nos livrar desse tribunal. Apenas nós. Então, nós precisamos tomar o remédio amargo, doloroso, na medida certa. Se o meu espírito ainda está muito endurecido no mal, na ignorância, no orgulho, na vaidade, na prepotência, em todo sentimento ruim contrário ao amor. Se o meu espírito ainda está imbuído desses sentimentos negativos, eu ainda preciso tomar um remédio muito forte para que assim eu aprenda com as leis de Deus. E esse remédio forte, doloroso, ele vai depender do meu comportamento, se ele vai demorar ou não. Como eu falei do câncer, o que é o câncer? O câncer é um remédio que vem para a nossa alma. Ele vem nos burilar, ele vem martelar o nosso espírito, lapidar, vem tirar aquelas caracas, nós somos como aqueles angicos, aquelas árvores chamadas angico, que tem aquelas caracas, como diz o nosso irmão Zezé Filito, e essas caracas são os nossos sentimentos ruins. E então a gente precisa tirar essas caracas, doa a quem doer, mas a gente precisa tirar elas. Precisa tirar uma por uma, para que a gente possa ser um espírito melhor. Então nós estamos sofrendo as consequências. Essa pandemia, ninguém pensa que ela vai se acabar, nem tão cedo. Mesmo com as vacinas chegando, mas ela não vai se acabar nem tão cedo. Por quê? Nós ainda não estamos aprendendo com a pandemia, que a gente precisa nos voltar para a espiritualidade. Precisamos construir uma espiritualidade própria. Cada um de nós. Estejamos em qual religião for, espírita, católico, protestante, budista, seja lá qual for, até mesmo sem religião. O que é a espiritualização? É você ser uma pessoa amada, uma pessoa caridosa, porque tem gente que não tem religião e é caridosa. Faz o bem ao próximo. Isso é uma espiritualização, respeita o outro, mesmo sem religião. E nós, muitas vezes, não somos assim. Mesmo sendo espírita, que deveríamos dar exemplos, nos deparamos dando maus exemplos de cristão, falta de espiritualidade. Então, meus irmãos, enquanto nos comportarmos deste jeito, nestas condições, o nosso remédio ainda está fraco. Temos que aumentar a dosagem. E quem é que vai aumentar a dosagem? É Deus? É Jesus? Não. Quem vai aumentar a dosagem desse medicamento, desse remédio, somos nós mesmos. Se eu estou apenas com
uma gastrite que está me incomodando, eu não posso comer massa, eu não posso tomar um refrigerante, eu não posso tomar nada, que a gastrite me tira do sério. Então eu preciso aprender. Porque ela é apenas uma pequena parte do medicamento que a gente precisa tomar. E aí, quando a gente não obedece, o que é que vem? Vem uma cirrose, vem o câncer, para a gente aprender que a gente precisa estar de acordo com as leis divinas. A gente precisa comungar com as leis divinas. Porque quando a gente é desobediente às leis divinas, a gente sofre as consequências. Então, o nosso remédio, ele é proporcional ao nosso entendimento, ao nosso burilamento de espírito. Então, meus irmãos, o remédio, o mal, ele não é o mal. O mal, ele não é o mal. Ele é o remédio que a gente precisa tomar para o nosso burilamento espiritual. O mal só é mal, meus irmãos, quando ele sai de dentro de nós para com o nosso próximo. Esse sim, esse é mal. Quando eu planejo toda a maldade, coloco tudo no papel que eu vou fazer, ou então escrevo na minha tela mental todo o planejamento da maldade para executar contra meu próximo, esse é o mal. E é o mal que me leva para os umbrais na espiritualidade, para os infernos, como dizem os nossos irmãos católicos. E aí, esse mal eu preciso trabalhar. Esse é o mal. Mas mesmo assim, quando eu estiver lá nos umbrais da vida, ele vai servir para mim como um remédio. Porque nenhuma das ovelhas do Pai se perderá, disse Jesus. Então, se nós estamos ainda endurecidos no caminho do mal, o bem ainda não conseguiu penetrar no nosso coração. O remédio ainda é fraco, mas a gente vai voltar um dia para Deus. A gente vai voltar de cabeça baixa, dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui. Me perdoe, Senhor. Toda a desobediência que tive contra Ti. Eu sei que eu errei, Senhor, em tudo. Estou aqui. Agora, Senhor, eu quero voltar para Ti. Dá-me uma oportunidade. E Deus, como é um Pai de bondade infinita, está sempre de braços abertos a nos acolher. Então, é neste momento onde a gente começa a compreender o remédio. Onde a gente começa a aceitar o remédio. Onde a gente começa a ser ouvido pelo Tribunal de Justiça Divina, que ele está na nossa própria consciência. Onde as leis divinas se manifestam em nossa consciência, nos dois sentidos da vida. No sentido de julgar e no sentido de julgar, de amar. Então, ela nos julga e ela nos ama. Nos julga e nos acolhe. Então, nós, quando estamos cansados de sofrer, de tanto bater com a cabeça na parede, como diz o ditado popular, um dia a gente volta para Deus, como aquele filho pródigo que voltou. Voltou arrependido, mas que pediu apenas uma oportunidade ao seu pai, para viver como um dos seus criados, como um dos seus trabalhadores. Mas aquele pai reconheceu que aquele filho estava equivocado, como todos nós estamos equivocados na estrada da vida.
Visitamos países estranhos, onde o sofrimento, a maldade predomina. E quando a gente cai na real, que ali não é o canto que a gente deveria estar, a gente volta para Deus e diz: Pai, dá-me uma oportunidade, que eu quero te seguir. Então, Santo Agostinho, no início da sua mensagem, ele diz que, ele pergunta: a Terra é um planeta de felicidade? Não, a gente sabe que não é. A gente já esqueceu o que disse Jesus, que haverá choro e ranger de dente? Será possível que a gente já esqueceu? Esquecemos, meus irmãos, porque as alegrias, as felicidades da terra faz com que a gente esqueça dessas orientações divinas que Jesus nos deixou. Por isso que a gente esquece. A gente esquece de tudo que Jesus nos deixou. Porque nós estamos muito envolvidos com as felicidades passageiras da terra, que elas está hoje, amanhã nos deixam. Então, nós precisamos voltar o nosso espírito para as orientações do Cristo Jesus. Vamos continuar aqui com a mensagem de Santo Agostinho. Então, ele não apregoou que haveria prantos e ranger de dentes para com aqueles que nascessem neste vale de dores? Vós os vieste aí viver. Esperai nesse vale de dores? Então, se a gente veio para a terra, a gente não veio para viver num paraíso. Nós é que achamos. A gente veio para fazer o bem. A gente veio para ser feliz na medida do possível. A gente precisa ser feliz na medida do possível. Felicidade eterna aqui não tem. A felicidade aqui ela é passageira. E a felicidade ela depende de várias condições para muita gente. Para alguns irmãos, a felicidade está em ela servir ao próximo. Para outros irmãos, a felicidade está em ela receber algo material. Isso é uma felicidade passageira que logo, logo, ela se acaba. Para uns irmãos, a felicidade está relacionada a bens materiais ou a uma união conjugal. Então, muita gente diz assim: eu vou casar com fulano ou com fulana para ser feliz. E aí se decepciona com o passar do tempo, porque vê aquela realidade da vida que a felicidade não está relacionada a ninguém. A felicidade não está relacionada a dinheiro, a casamento, a carro, a casa, a propriedade alguma. A felicidade, ela está relacionada à sua realização interior, à sua construção interior. Por que que a gente vê muitos irmãos religiosos que vivem pregando direto e mesmo assim ainda sente um vazio? Por que será? A gente precisa descobrir por que será que isso acontece. Eu sou da igreja, eu prego, eu faço sopa, eu dou enxoval, mas mesmo assim eu continuo com vazio. Por que será, meus irmãos? Vamos fazer uma reflexão interior, cada um de nós, para a gente saber o que é isso. Então vamos continuar a mensagem de Santo Agostinho. O homem não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo
coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele vos adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver restituído seu brilho e a sua brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Quem? Jesus. Jesus foi enviado para a terra para servir de exemplo para a humanidade. A gente precisa imitar Jesus, mas tem gente imitando Jesus? Muito pouco. Porque a grande maioria imita os seus ídolos. E aí sabe Deus como é que se comporta aqueles ídolos na terra. Qual o exemplo que aquele ídolo dá para os seus fãs? Então a gente precisa ser fã de Jesus. A gente precisa seguir Jesus, passo a passo de Jesus. Tudo que Jesus fez, a gente precisa praticar. Se não podemos praticar agora, mas a gente pratica o mínimo que a gente puder. Com todo esforço. É difícil? É. Porque nós ainda estamos angariando, estamos tateando. Cai aqui, cai acolá, mas a gente consegue. Então, Jesus foi enviado como exemplo. Imitai ele, o Senhor, imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último degrau da objeção e da miséria, estendendo sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduziste à miséria mais profunda. Obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vosso servo. Olha o que diz o irmão Santo Agostinho, diz para a gente nessa mensagem. Quando estivermos sofrendo, passando por toda dificuldade, seja ela de que natureza for, que a gente pare, reflita, faça uma viagem interior e diga para Deus, para Jesus: obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor. Porque tudo isso que eu estou passando é para o meu burilamento espiritual. Eu preciso, Senhor, de tudo isto. Eu sei, Senhor, que amanhã é um novo dia. E eu estarei livre, eu estarei quitado com as tuas leis. E serei feliz eternamente em uma de tuas moradas. Então é assim que o irmão Santo Agostinho pede para que a gente faça. E não é fácil, meus irmãos, que nos acompanham neste momento. Não é fácil. Porque quando você está de boa na vida, de boa entre aspas, você não para fazer uma análise, uma reflexão. E aí a gente só faz essa reflexão quando a gente se volta para Deus. É quando a gente tem essa coragem de fazer essa reflexão. Então vamos continuar aqui a mensagem de Santo Agostinho. Até quando o vosso olhar, vossa alma
desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo. Até quando a vossa alma deseja se soltar além dos limites do túmulo? Até quando? Mas se devessem chorar, e sofrer toda a vida, toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade, de glória reservada, aquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação. E aí Santo Agostinho aqui nos chama para uma reflexão. É melhor a gente suportar resignadamente o sofrimento, um sofrimento que a gente está passando agora, do que a gente viver na eternidade sofrendo. Então, é melhor que a gente agora, diante dos nossos problemas, a gente aceite esses problemas. A gente cresça com esse sofrimento. A gente precisa tomar esse remédio para a nossa evolução. Esse sofrimento, ele não é um mal, ele é um bem, ele é um remédio amargo que a gente precisa tomar. Então, no estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolheste vossas provas, porque vos acreditaste bastante que foste para suportá-la. Por que reclama nessa hora? Outra observação que Santo Agostinho nos faz. Quando nós estamos na erraticidade, nos preparando para reencarnar, diante da espiritualidade responsável, organizadora pelo nosso processo reencarnatório, a gente diz, eu vou passar por isso, eu vou passar por aquilo, e eu vou suportá-la com a ajuda de vocês e da família. Só que quando a gente está aqui diante do sofrimento, a gente esquece e começa a blasfemar. Esquecemos de todo o planejamento que foi feito na espiritualidade. Por que a gente não lembra? Por que a gente não faz uma reflexão para a gente puxar pela mente espiritual os nossos arquivos espirituais, acessar ele, dar um clique, e a gente vê que a gente pediu para passar por isso, por tal sofrimento. Isso é uma observação que Santo Agostinho nos faz. Vós, que pediste a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da sustentação e vencê-la. Ou seja, a gente pediu a riqueza a Deus, aos irmãos. Para quê? Para ajudar o próximo. Nós estamos ajudando? Não. Aí o que é que vem? Vem o baque. Acontece algo na nossa vida que a gente perde tudo. Toda a riqueza que a gente tem, a gente perde tudo. E aí, meus irmãos, me faz lembrar de uma frase sábia da minha amiga e diretora da Escola Decisão, que ela diz assim: você está na sandália e subir para o sapato é fácil, é maravilhoso. Agora você está no sapato e você descer para a sandália
é complicado, é doloroso. Muitos irmãos não aceitam essa descida do sapato para a sandália. É um remédio amargo, doloroso para muitos, mas que é necessário, mas que é extremamente necessário para uma reflexão. Por que que eu tenho tanta riqueza e de uma hora para outra eu perco? É o que Santo Agostinho está nos advertindo, que a gente faça uma observação. A gente pediu a Deus, aos irmãos da espiritualidade, que a gente viesse para a Terra com essas condições para servir, para ajudar a uns aos outros. Só que muitas vezes a gente esquece. E aí o remédio é a perca dolorosa dos bens que a gente tem. Vós que pediste lutar, de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabeis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa, e que se dela saísse triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre o manturo, em sua morte. Ela deixaria escapar uma alma brilhante, de brancura, e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Olha só, que mensagem, que fechamento de mensagem linda. Então, o sofrimento, tudo que a gente passa aqui na Terra, se a gente aceitar, é para o bem do espírito, é para fazer um burilamento no espírito, é para nos lapidar, porque quando a gente voltar para a espiritualidade, a gente volta mais brilhoso, a gente volta como aquele diamante lapidado, cheio de luz, onde brilha nos olhos de todos. Então a gente precisa encarar esse remédio amargo como o remédio necessário para a nossa evolução espiritual, já que a gente não fez cumprir o que Santo Agostinho diz aqui, o planejamento feito na espiritualidade antes de voltar para a Terra. Já que a gente não cumpriu, então que a gente aceite o remédio amargo, doloroso, para que assim a gente possa burilar a nossa alma. E quando Deus nos chamar, a gente possa se libertar desse corpo velho, sofrido, mas que ele foi um verdadeiro instrumento de expiação. Foi um instrumento de crescimento para a concretização da nossa existência aqui na Terra, como expiação e prova, já que não foi uma existência de dedicação de amor ao próximo, mas que foi uma existência de sofrimento, de prova e de expiação. Mas que quando suportada, quando aceitada, ela tem um fim útil na volta para o plano espiritual. Então,
Para concluir aqui a mensagem de Santo Agostinho, ele diz o seguinte: o Senhor marcou com o seu dedo, com o selo, o Senhor marcou com o selo todos aqueles que creem nele. O Senhor marcou com o selo todos aqueles que creem nele. Em quem? Em Jesus. Cristo vos disse que com a fé transportam-se as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, transportará as montanhas do sofrimento. Então sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo, que enquanto este corpo contorcer com as dores, sobre as convulsões, ela planará nas regiões celestiais, cantando os anjos, os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Glória ao Senhor nas alturas. Linda mensagem de Santo Agostinho para a noite, a reflexão da noite de hoje e para toda a nossa vida. Todas as vezes que você acessar esse vídeo, que ora está sendo gravado, e você fizer uma reflexão íntima, uma viagem íntima, você verá que esta mensagem de Santo Agostinho, ela penetra fundo no nosso âmago espiritual. E que a gente colocá-la em prática, a gente aprenderá a aceitar o remédio mal, o remédio doloroso, mas que é oportuno, que é necessário para a nossa evolução espiritual. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos corações de todos que nos acompanham neste momento. Que Maria Santíssima abençoe todos os lares de vocês. Que Deus, o Senhor da vida, os proteja sempre. Que as vossas famílias sejam protegidas com as bênçãos de Jesus, onde quer que estejam. Então, faremos a prece de encerramento. Deus, Pai de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, o Senhor que nos criaste, simples. Muito obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, Senhor, o pão espiritual e o pão material, ambos necessários, que nos alimenta o espírito e o corpo. Obrigado, Senhor Deus, pelo teto que nos ampara, Senhor, pela família espiritual e consanguínea. Obrigado, meu Deus, Pai de infinita bondade, pelo dom da vida, pela existência. Obrigado, Senhor da vida, pela inteligência, pela sabedoria. Obrigado, Senhor, pelo emprego que temos, que nos permite o pão de cada dia, que nos permite viver dignamente aqui na terra. Obrigado, Senhor da vida, pelos órgãos perfeitos que temos. Muito obrigado, Senhor, por esta doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos conforta e que está sempre orientando as pessoas, a humanidade.
Obrigado, Jesus, Mestre de infinita bondade, por nos amar, por nos seguir, por estar sempre do nosso lado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pela tua proteção, pelo teu amor, pelo teu carinho. Obrigado, Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, Mãe de infinita bondade, por tudo de bom que a Senhora nos tem dado, pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua dedicação. Obrigado, irmãos de luz, benfeitores amigos, que nos acompanha constantemente, que nos inspira, que nos ajuda, que nos ampara. Muito obrigado, bem-amados irmãos. Quero te pedir, queridos irmãos, que em nome de Jesus, bem-amados irmãos de luz, possam derramar sobre todos os irmãos que estão com a Covid-19, que estão com os problemas pulmonares muito grandes, devido às consequências da Covid-19. Que o teu amor possa penetrar, que a tua luz penetre sobre eles, Jesus, e eles possam ser curados. Jesus, quero te pedir, Jesus, com toda a força do meu coração, a tua bênção de paz, de cura, para os nossos irmãos que estão passando por processo do câncer, que estão sofrendo as consequências do câncer, mas que estão resignados para que a sua bênção, Senhor, possa aumentar sua fé, a sua resignação e a sua confiança, pois um dia tudo isso passará. Tudo que passamos hoje de sofrimento, tudo passará. Tudo passará. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Pai de infinita bondade. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado, anjos amigos espirituais de toda a humanidade, de toda a terra, por este momento. Que toda a paz, que toda a harmonia do Senhor Jesus Cristo envolva a humanidade terráquea e da erraticidade. Graças a Deus.